Seja muito bem-vindo para mais um Ceará Meu Negócio. Hoje eu tô com duas pessoas aqui, um deles já participou, né? A gente já trabalha junto há muito tempo ali, tá? Mas eles estão com um projeto aí, que é o Image, Image, na verdade, tô corrigindo aqui, eles me corrigiram no instante. E eles vão falar mais sobre o projeto, é um projeto que eu tô acompanhando, tô gostando muito. Eu acredito que faz muito sentido não só para vocês ali, tá? Que já estão no mercado ali na parte de arquitetura e tal, etc., mas também para vocês que estão entrando nesse meio. Antes de passar para eles, compartilha, curte, siga lá as nossas redes sociais. Lembre lá que a gente também tem um LinkedIn, tá? Não é só YouTube, não é só Instagram. Estamos dentro lá do LinkedIn, porque eu acredito que é uma das principais redes hoje para o mundo profissional, tá? Você que tem uma empresa aí, você tem que estar lá dentro do LinkedIn, tá? E dá aquela moral lá, pô. Curte lá, compartilha com um amigo aí, que eu acredito que o conteúdo que a gente está conversando aqui vai ajudar você ali de qualquer maneira, seja na parte de organizar o teu negócio hoje, ou seja na parte também de conseguir acelerar o que você está querendo colocar em prática para dentro do mercado. Fechou? E aí, João, como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Cara, me fala um pouquinho do projeto aí. Cara, é uma reunião, nós tivemos um encontro feliz, né? Na Casa Cor 2024, foi? 2024. 2024. Conversando, eu participei da Casa Cor, da mostra, junto com o pessoal da Fina Casa, que é uma loja de investimentos lá do Eusébio, uma boutique. E, por coincidência, a Raíza passou no espaço e conversamos, nos conhecemos. E um dia eu fui chamado para uma reunião. Uma reunião surpresa. Uma reunião surpresa, não sabia nem o que era, O que é a reunião surpresa? Vem né? cá que tu tem uma reunião. Ele, como assim? E aí, uma reunião para poder a gente pensar em algum programa, alguma forma de fazer um movimento no mercado, né? Envolvendo as empresas, algumas empresas parceiras que nós já víamos, né? Como empresas que saberiam, entenderiam a ideia, né? Certo. E começamos assim, com uma reunião pós-Casa Cor e um ano de reunião toda semana, Planejando. fazendo planejamento, fazendo, né, escutas, muita pesquisa, conversando com profissionais e foi mais ou menos assim. Eu tenho mais alguma coisa? Esqueci, enfim. Cara, e Raíza, tu nunca participou, né? Oi, Fala, daqui? Não, fala um pouquinho de ti, cara. primeira vez. Meu nome é Raíza, né? Eu trabalho com móveis planejados. Minha família tem empresa de móveis soltos, móveis Legal. planejados, então eu nasci nesse mercado. Pensei em sair várias vezes, até estava conversando com o João no caminho daqui, mas eu acho que puxa, né? Você vai entrando, você vai conhecendo. E o Image, ele é um feliz presente, né, para mim, pelo menos, porque eu sempre gostei muito dessa vertente de educação. Logo que eu me formei, eu trabalhei numa empresa de educação. Tá, legal. E o Image, ele me ajuda nesse E tu gosta de nesse lado. sensação, Eu tu adoro gosta essas dessas coisas. Pode conversar. Eu gosto de conversar. Compartilhar a experiência, eu acredito que quando a gente fala de empresas é o mais importante, né? Acho que a gente cresce muito dirigindo as nossas histórias. E eu acho que a associação, o nosso instituto, ele é um espaço que ele foi criado olhando para os arquitetos e para os designers, mas eu acredito que a gente, como empresa, Sim. né, a gente cresce muito conversando entre si. Eu acho que é um espaço aberto, né, onde a gente colabora, cocria, mas a gente tem essa possibilidade, né, de conversar, de falar o que pensa e a gente se ajuda muito, eu acho que a gente cresce muito, apesar de ser, como o João falou, um ano de reunião toda semana, eu vou feliz, porque eu acho que a gente sempre aprende muito em cada Tá. conversa. Vocês acreditam que vocês resolvem qual o principal problema hoje dentro desse nicho de vocês? Assim, vamos pensar, a gente teve uma ideia inicial, né, É. que era olhar para o arquiteto empreendedor, né. Certo. Quando o arquiteto se forma, né, o arquiteto designer se forma dentro da faculdade de arquitetura, dentro da faculdade de design de interiores, ele tem uma grade
que geralmente é a grade que a maioria das faculdades aqui no A grade nosso criativa, Ceará né? tem, muito voltada para o olhar criativo. O João vai poder até falar mais sobre isso, porque como eu brinco, eu só sou 80% arquiteta, e o João é arquiteto 100%. Mas dentro da nossa grade não tem esse olhar para o Negócio. empreender, para o negócio. Então o IMAD, as primeiras conversas, elas surgiram a partir dessa ideia, como é que a gente fortalece esse nosso mercado, porque a gente acredita que se o profissional que nos indica está fortalecido, ele está com o escritório fluindo, está acontecendo, o lado empresarial, não criativo, mas o lado empresarial, que tem que andar em paralelo com o criativo, a gente acredita que isso vai gerar negócios, isso vai fazer com que a economia circule. Então, a primeira ideia foi essa, resolver esse problema. Tá. Pois se virando outras coisas, né, a gente, a partir dessa escutativa que o João falou, a gente acabou tendo outras ideias, mas a ideia principal é essa, e é o que a gente busca solucionar. Tá, quando tu fala na verdade essa parte de acompanhamento junto com arquitetos, enfim, seja a pessoa que tá dentro desse teu negócio, né, tu acredita que essa carência é mais por conta de não ser o momento ou realmente as faculdades não se preocupam em formar um As profissional para o faculdades não mercado? se preocupam. A gente estava até conversando, a gente estava na reunião e tinha meu Deus, era um profissional de outra área, era um advogado, uma coisa Certo, assim. certo. E exatamente a mesma coisa, Mesmo problema. mesmo problema. Cara, a gente estuda o direito, estuda, mas como é que monta o escritório? Contabilidade, o cara sabe direito, beleza, a parte jurídica ele já sabe. Mas e o contador? Né, como é que eu faço para abrir uma empresa? Putz, E como é que a parte do meu marketing, né, que eu tenho vou procurar uma empresa, mas eu não sei como é que eu vou lidar com isso. legal. Essa é a parte e aí, como a Raíssa falou, né, o arquiteto, eu quando eu saí da faculdade, eu tive que estudar, batalhar muito para poder Teve. aprender como é que você monta um escritório. Precificação, certo? A gente começa, os arquitetos começam precificando muito errado. Você acha que tá ganhando dinheiro, na verdade não tá, né. É questão de quanto tempo você tá dedicando para aquele trabalho. Essas coisas não são faladas na sala de aula, infelizmente. A gente aprende muito. O arquiteto ele tem que aprender a saber a desenvolver um produto, uma maçaneta, a fazer uma cidade. É verdade. Então é uma gama muito grande que você tem que aprender durante o curso, e essa parte que é fundamental para você se manter na vida, que é como é que você vai abrir uma empresa, fazer um negócio, Vai ganhar dinheiro, né? você vai ganhar dinheiro. Cara, vocês acreditam que isso é uma responsabilidade da grade curricular ou pós-grade curricular? Eu acredito que, assim, o mercado quando você fala: "Sou arquiteto e urbanista", eu acho Certo. que isso te traz uma vastidão de possibilidades, É, né. várias áreas, né? Você pode fazer uma maçaneta e você pode construir uma cidade, né. Então, tem muita coisa aí. Mas que aqui eu penso, né, dentro de uma grade curricular, a gente pode ter algumas vertentes, né, e isso são meus achismos, meus pensamentos, o que eu pensava muito dentro da faculdade. Que tu passou, né? Isso, mas a gente pensa assim: "Ah, eu quero ser arquiteta e eu quero construir casas, mas vou construir dentro de um grande escritório já renomado", enfim. Ou eu quero abrir o meu próprio escritório, então se Tá. eu quero abrir o meu próprio escritório, eu vou me tornar um empresário. Então, será que dentro dessa grade, eu não consigo ter opções, ter vertentes a seguir de acordo com a carreira que eu quero para mim? Legal. Eu acho que isso é uma possibilidade, porque dentro das faculdades existem as optativas. Isso. Então eu acho que não precisa necessariamente mudar uma grade inteira, mas eu acho que dar opções para o aluno, a partir do que ele visa de futuro, é uma possibilidade É, viável. a minha pergunta é mais essa mesmo, assim, cara, devia ter alguma coisa lá dentro pra gente escolher, Eu acho que em aprender todos os negócio. cursos. É onde eu ia chegar. Porque eu vejo quando eu comecei a estudar, assim, era programador, né, e não sei se vocês têm conhecimento de programadores, mas programador geralmente é um cara muito isolado, né, ele não consegue nem se Sim. comunicar, cara, com as pessoas, assim. Se possível, nem falar com ela, só via WhatsApp, e-mail, era o suficiente pra mim.
esposa até brinca dizendo que eu tinha 20 palavras por dia, né, aí eu tive que me especializar em outras coisas. Mas, cara, como meus pais eram vendedor, eu já tinha um viés de vendas, certo? Já sabia o quanto pesava abrir um negócio e tal e etcétera. Teve uma vez que eu conversando com o João falou isso, se não me engano foi até num podcast também, né, ele: "Cara, era pra ser obrigado", tu lembra? Tu falou. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, fui conversar com algumas pessoas, né. Eu: "Cara, como é que tu montou teu negócio?" Chega, até hoje eu não sei quais são as principais etapas dentro do negócio. Eu não sei qual a parte burocrática que tu fala, porque ele é muito organizado, né. Macho, eu não entendia a parte burocrática, eu não sabia precificar nem nada. E se na faculdade tivesse uma cadeira pra isso, dava pelo menos direcionamento inicial, né. Porque a faculdade ela é muito direcionamento, É pra ser né, direcionamento. é É. direcionamento. Na maioria das vezes você, pelo menos ao meu ver, você aprende mais trabalhando. Concordo. A faculdade Teoria. ela vai mostrar a teoria, cara, o Isso. programa é esse, você faz assim, assado, você pode pensar dessa forma e tudo, mas o executivo mesmo, a coisa normalmente, ao meu ver, é trabalhando, Mas é assim. né, estagiando, é importante estagiar, você vai errar, é a oportunidade que você tem pra errar, certo? Cara, tu entrou num ponto aí que eu ia conversar com vocês. A parte de vocês trabalham muito com arte. 100% pra mim é arte, assim, a parte de arquitetura, urbanismo, móveis planejados. E é muito comum hoje você não encontrar quem dê liberdade para vocês criarem, né. Geralmente o cliente ele sabe o que ele quer, mas quando tu cria algo diferente, ele não compra a ideia, né. Quando a gente fala de tu entrar numa empresa, seja como estágio, para aprender alguma coisa desse tipo, como que tu lidar com essas ideias novas, assim? Porque o cara que ele entra para estagiar, ele vem com a né, a maioria das vezes ele vem com coisas muito verdes, né. Aí tu: "Não, faz daquele jeito, como é que é?" É, o que você assim, ao meu ver, a questão do você tem que botar o cidadão na realidade do mundo, né. A ideia é linda, maravilhosa, é execuível? Quanto vai custar? O cliente está disposto a pagar? Se ele vier com uma ideia maravilhosa, execuível, com preço ótimo, meu amigo, É o paraíso. E paraíso. também tem muito da expectativa do cliente, né, porque às vezes o cliente você tem uma ideia, né, que ela o que eu acho também é que quando você se forma em arquitetura e urbanismo, você tem uma quase uma vertente de psicologia. Sim, Então, assim, você tem que ter uma interpretação do que o cliente quer. Às vezes eu vejo que existem projetos que ele tem a assinatura do arquiteto e às vezes o cliente contrata aquele arquiteto para ter aquela assinatura. quem se Mas identificou com aquela assinatura. isso, mas às vezes o cliente não é aquilo que ele quer um projeto, enfim, que ele já tem na cabeça e o arquiteto ele vai passar aquilo da cabeça para o da cabeça dele e ele vai passar para o papel. Então eu noto que existem esses 2 tipos de clientes. Certo. Então eu acredito que você tem que ter essa interpretação, essa escuta ativa para entender exatamente o que é que o teu cliente quer, o que ele está buscando. Porque senão você vai ter um retrabalho, você vai ter você vai acabar se desgastando. Então eu acredito que a comunicação assertiva, ela se inicia a partir da escuta e e é muito necessário que ela aconteça, né, essa psicologia, essa interpretação para que saia tudo em paz e que o cliente saia feliz com Tá, o legal. projeto. E lá dentro do Imad lá, vocês abordam esses temas com as pessoas que estão entrando no mercado ainda ou já são pessoas que estão no mercado? A gente tem vários tipos, né, então, assim, a gente hoje trabalha com profissionais que estão no mercado há anos e com profissionais que estão iniciando agora. A gente é uma opção nossa abranger a todos, né, porque a nossa ideia é fomentar o mercado, então a gente acredita que tem um lastro aí pra gente cuidar. Mas Inclusive, uma das ideias acho até que eu tinha conversado isso contigo já, uma das ideias é a gente também entrar dentro das faculdades, Sim. né, fazer essa parte educacional dentro das faculdades, né, pra poder eles já saírem do mercado pelo menos com algumas pílulas de conhecimento de como funcionam algumas coisas. é. Ele soltou aí, viu? Isso é um projeto que a gente vai fazer acontecer lá dentro da Marvel, né? Lá dentro da Mar, mas eu quero trazer para o Imad. A gente tem uma ideia de fazer uma espécie de pode falar? Pode, Pode. né. Fazer tipo um TED.
Então, assim, a gente pegar uma. Inclusive vai ter em março agora, isso Vai. aqui em Fortaleza. Vocês vão? Não. Que é isso? Eu vou, cara. É com pré-cadastro, você vai lá e você faz. Mas é massa, hein? Podia fazer, Então não né? tô nem sabendo. Eu tava, mas bem lembrado. Vou atrás. E Vai lembrei, porque João. tem uma pré-seleção, né? Qualquer um pode ir, não, viu? João, anota aí pra gente fazer isso. É legal, sério mesmo. Eu vou Não. tá lá. Mas enfim, voltando, né? A ideia de fazer tipo um TED, de ao longo, a gente pegar os alunos que estão ali no último semestre e ao longo de um dia a gente fazer esses mini talks onde eu trago um advogado e aí ele vai falar sobre como você vai fazer para abrir seu escritório, um contador, alguém do marketing, alguém de Pode vendas. me chamar que eu vou, viu? Show de bola. A gente trabalha assim com parceria. Então, assim, ao longo de um dia, eu não vou dizer que a pessoa vai sair pronta, mas ela vai sair norteada. Então, o nosso objetivo é fazer eventos nesse sentido. Legal. Eu acho que a gente pode até também tentar pensar em algum profissional que já tem também experiência na área Claro. e fazer essa troca também, né? Ó, pessoal, isso normalmente funciona, isso normalmente funciona. A ideia Óbvio que você não pode, não vou nem tentar. Não, se você acha que vai dar bom, tente, você pode tentar isso. Isso aqui já é meio complicado. Acho que é um. a ideia é pegar esse público que tá, tipo, vou entrar no mercado. Certo. E aí eu faço o quê? Eu vejo que a pegada de vocês é massa, porque vocês estão criando um universo pro nicho de vocês, né? Isso. Porque hoje a gente tem muito universos de empresas em geral. E eu sinto muito essa carência, de como se especializar. Terminei minha faculdade aí, e quem eu procuro agora, quem me ajuda? E vocês são um braço direto para isso hoje, né? Sempre teve esse intuito ou realmente foi juntar os profissionais da área de arquitetura e etcétera? Não, sempre teve esse intuito. A gente começou pensando sempre em fortalecer os escritórios. Independente se fosse um escritório já grande, já. Porque a gente entende que, assim, dentro do nosso lastro de experiências, a gente tem três pilares. O Certo. pilar educacional. E aí, dentro do pilar educacional, a gente. Tudo que for voltado para a educação tá ali. Aí, a educação num todo. Aí, a gente vai olhar para IA, a gente vai olhar para contabilidade, jurídico, marketing, tudo isso. Dentro do pilar institucional, a gente quer buscar formas de fortalecer a imagem dos escritórios. Tá, legal. Ah, como? A partir de participação em revistas, a partir de participação em mostras nacionais, Massa. a partir de fotos profissionais ou fotos profissionais dos ambientes que eu fiz, pessoas para cuidar, empresas para cuidarem do meu Instagram, eu posso trocar meus pontos por isso. Então são formas de até relações públicas tem. Então são formas de fortalecer a imagem do meu escritório profissionalmente. E no cultural, todas as viagens voltadas para o universo de arquitetura, urbanismo e design que acontecem ao longo do ano. Esse universo ele tem um calendário anual que ele acontece independente. É. Então a gente olhou para essas viagens, para essas cidades, países onde isso acontece, e a gente buscou transformar as experiências nisso, mas sempre olhando em formas de que eles troquem essas pontuações com coisas que tragam referência para eles. Tá. Então essa é o Traga um nosso. conhecimento, né? Então, um revestir, né, uma casa com São Paulo, algo que realmente toda vida que ele vá para esse evento, ele consiga trazer algum tipo de conhecimento para pro escritório dele. Tá. Tá. Responder já. Não, pode responder. Tá. Já vou? Pode. Vou direto. Patrícia perguntou Ah, como é que ganha pontos, como é que é a gamificação. A partir das compras nas empresas associadas. Então, hoje a gente tem 9 empresas. Um dos nossos diferenciais, a gente só tem uma empresa de cada segmento. E isso é uma coisa que a gente fez visando o nosso, O bem-estar o das nosso empresas. bem-estar das empresas, para a gente não ter uma competição entre si, a gente ter sempre essa convivência amigável, Tá, né? legal. Que uma. Essa troca é uma das coisas importantes da. Desculpa te interromper. Uma dessas coisas importantes do IMAD. Tá sendo muito, muito legal nesse um ano e pouco já que a gente tá nessa troca.
É exatamente isso, a gente aprende muito um com os outros. Então, a ideia de não ter concorrência foi exatamente isso. Cara, se a gente botar, se eu botar só uma marmoraria aqui, eu posso ter um pensamento legal. Não, cara, tem mercado pra todo mundo e tal. Ah, pode ser que outra pessoa não tenha esse pensamento, É, entendeu? entendi. Então, a ideia é, vamos deixar uma empresa por segmento, que a gente aqui consegue fazer uma troca muito interessante, não tem restrições, a Raiz não é minha concorrente, então a ideia é mais essa também, sabe? Da gente conseguir fazer uma troca muito mais ativa. Tá legal. E como é que vocês veem isso crescendo no futuro? Cara, em termos de empresas, se você for pegar empresas do Não, segmento, em termos do IMAD, sim, né? Do IMAD, como é que vocês veem futuramente ele? Eu acredito que o IMAD, ele vai ele vai andando, vai caminhando para se tornar uma comunidade. Eu tá? vejo um espaço onde as pessoas consigam, como tu falou anteriormente, é um espaço onde as pessoas consigam ter essa troca, essa expectativa de que existe aquele braço de conhecimento, aquele local onde elas podem procurar, se desenvolver. Então eu vejo o crescimento no IMAD do IMAD muito nisso. Obviamente que a gente vai ter, com o passar do tempo, mais empresas, a gente começou com 4, hoje a gente tem 9, o dinheiro no caixa entrando, a gente consegue proporcionar ainda melhores experiências. Hoje a gente, por ser um instituto, a gente trabalha muito com parcerias, então a gente consegue ter essa troca, não tem fim lucrativo, então a gente está ali, a gente trabalha com o intuito realmente de fazer com que o nosso mercado cresça. Acho que é uma coisa importante Então a ser falada. é uma coisa É importante a sem ser fins falada. lucrativos. Não é uma empresa, é uma associação. Então, assim, eu vejo como uma possibilidade da gente ter muitos braços, fazer parcerias com outras associações e crescer em cima disso. Eu eu sou muito pró associativismo, né, eu passei vários anos da minha vida na AGE, que é a Associação dos Jovens Empresários, hoje eu participo da FAGES. E eu vejo, né, eu sempre vi como isso me fez crescer, não só como empresária, mas Uma pessoa. como pessoa. Legal, Então eu parabéns. acredito muito que obrigada. Eu acredito muito que o associativismo traz isso, eu acho que é uma força que a gente deve propagar, porque o ser humano não faz nada só. Eu concordo. Então, assim, quando a gente está ali em conjunto, a gente tem novas ideias, a gente encontra novas formas de conexões, de parcerias, então eu vejo muito o crescimento a partir disso. Qual o principal desafio hoje para vocês, aqui dentro do mercado, para crescer, ganhar visibilidade? Em relação à imagem ou em relação às empresas? A IMAD. Crescimento. Rapaz, eu acho que a gente, como nós estamos, fizemos o lançamento ano passado, Sim, né? Então ainda estamos no processo de divulgação, de amadurecimento. amadurecimento. Eu acho que é mais essa, por enquanto, o que eu tô sentindo de dificuldade é mais isso. As pessoas que nós estamos conseguindo já informar e mostrar, fazê-las entender o que é, eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis, é fazer as pessoas entenderem o que é. Depois que elas entendem, a aderência é enorme, sabe assim, o retorno é muito bom. Então eu acho que pra mim uma das maiores dificuldades é isso, é fazer as pessoas entenderem o que é. É algo, eu acho que ainda é algo relativamente novo. Eu acho concordo com o João, é algo novo de fato, a gente lançou em outubro, na Casa Cor do ano passado, mas eu acredito que sempre que a gente tem uma oportunidade de fazer alguma coisa, a gente tem uma excelente adesão. Então eu acredito que não é nenhuma dificuldade, eu acho que é o nosso tempo, né, que ainda foi muito curto. E eu acredito que com o tempo a tendência é realmente que as pessoas tenham a compreensão de o que é, de como funciona, e eu acho que a aceitação ela tá super boa, tá super positiva. Pro tempo Legal. que nós temos, eu acho que, assim, eu tô muito feliz. Estamos muito felizes. Mas tô empolgado, pô, tudo que vai fazer, tu vai com todo mundo assim: "Não, com calma, Ju, não, vai dar Eu certo". eu acho que a gente teve uma agora eu vou fazer aqui uma alusão aos nossos parceiros, né, que foi o Ricardo, que é da Torre de Melo Engenharia, e a Sol e o Gerson, que são da Fina Casa. Ao longo desse ano a gente esteve juntos sempre. Então eu acho que todos muito empolgados, todos Sim. buscando muito fazer isso acontecer. Eu acredito que se a gente não tivesse tido esse feliz encontro, talvez não tivesse saído como
vem Teria saindo, é, né. Mas eu acho que a gente juntos somos, né, muito fortes por estarmos sempre conversando, trocando e buscando fazer com que saia, porque não foi fácil, como o João falou, foi um ano. E toda semana a gente tinha uma reunião e uma coisa voltava, uma coisa era barrada, mas a gente persistia. Acredito muito no poder da constância e eu acho que o IMAD é uma prova de que você persistindo as coisas dão certo. Como é que funciona o calendário de vocês? Hoje a gente está com ideia de fazer um evento mensal, Certo. né, então a gente fez um agora mês passado, já vamos fazer o nosso segundo agora no final desse mês, inclusive vai ser lá na empresa. Eh, mas todos os meses algo voltado para o conhecimento, para o aprendizado. E ao longo do ano existem as trocas que a pessoa pode fazer, se for no pilar cultural, de acordo com a viagem que ela queira ir. Então ela se programa para ir para aquela determinada viagem, faz a troca. Ou as experiências voltadas para o institucional, elas estão lá. Então, quando a pessoa consegue, conseguir determinada pontuação, ela já pode ir lá e já pode trocar. Legal. E qual a opinião de vocês, cara, em relação a gente estar aqui no Ceará sobre a imagem, assim? Vocês acreditam que a gente tem muito ainda a percorrer, a crescer aqui dentro? Porque aqui uhum, dentro a gente, cara, tô vendo o Ceará cada vez mais forte, né? demais. Ceará hoje a gente estava até conversando, o Ceará hoje é um dos estados que cresce, se não me engano, acima do país, E, do uso crescimento e nacional, né. E eu acho que isso é só o pontapé, assim, eu sabe. acredito. Nós temos tudo para fazer o estado crescer mais ainda, como você estava falando, nós temos litoral, nós temos empresas, nós temos pessoas extremamente inteligentes, então o Ceará para mim é vai ser um motor para o Nordeste, como eu acho que já está sendo, certo. E eu acho que a IMAD pode ajudar muito nisso, em relação a ajudar os profissionais, à medida que você ajuda os profissionais, fazer os profissionais crescerem, empreenderem, isso vai ser um Aumentar o retorno, mercado, né? aumentar o mercado, essa é a ideia. Quem quer falar com vocês, assim, encontrar vocês, o que que eles fazem? Vai lá no Instagram, vai lá no site, como é que funciona? No Instagram, hoje no Imagem Ceará, @Imagem Ceará, mandou mensagem pra gente, pode ser por direct, que a gente responde rapidinho. Tem alguma qualificação? Qualquer um pode fazer parte. Tem que ser arquiteto, urbanista ou design de O interiores. cara que tá se formando, ele pode? Sim, Claro. deve. Deve. Por que que não deve? Porque lá dentro é onde ele vai achar um espaço que vai abraçar ele nesses quesitos que ele não consegue dentro da Aí faculdade. a gente vem discutindo, né? Isso. Isso. Cara, meu irmão, não sabe botar teu projeto, vem aqui que a gente ensina a fazer isso, cara. É muito legal, cara. Eu vejo que é uma visão um pouco diferenciada, né, dos grupos que a gente tem, e eu acredito que a gente pode ir muito longe, assim, vocês podem ir muito longe. Quando o João falou, eu meio que fiquei assim: "Pô, bicho, será? Vai dar certo?" Porque é gratuito, bem dizer assim, né. Aí o cara tem que fazer parte de entrar para dentro do projeto, né, e fomentar também, então eu acredito que se você vai fazer parte daquilo, você tem que ajudar de alguma maneira. Só que você vai ganhar skills que você não encontra dentro de uma faculdade. Isso vai servir para você profissionalmente, Claro. Sim. né. E com isso, cara, as empresas têm um olhar mais de ajuda para vocês, assim, sabe que vocês realmente querem fomentar o mercado, elas estão com o pé atrás, assim. As empresas que estão abraçando a ideia, só vale a pena entrar se abraçarem a ideia, Hum. né. Se, normalmente, todas as empresas que entraram não foi na primeira reunião, Tá. nunca foi na primeira Mas foi reunião. convite ou vocês São fizeram convites, a gente São pesquisa a convites. empresa, a gente pesquisa a empresa, né, fazer um vê, estudo faz um prévio? estudo prévio, e a partir disso a gente faz o convite, e existe essa troca pra gente poder explicar: "Não, o instituto é isso, funciona dessa forma", e a partir disso a empresa entendendo, a gente pergunta: "Você entendeu? É assim, essa é isso, pronto. Você quer entrar?". E graças a Deus as empresas que a gente tem entrado em contato estão Estão aderindo. Eu acredito que, assim, a gente volta para outra pergunta, né, que é a parte da compreensão. Eu acho que a partir do momento que a empresa compreende o que é o IMAD e ela vê: "Eu me adequo a isso", a gente visitou uma empresa nas últimas semanas que ela tinha esse olhar para a educação muito forte. Então ela logo falou: "Não, quero participar".
né, na nossa segunda reunião, no início da reunião a gente já percebeu, não, ela entendeu O e que quer é? participar. Mas eu acho que essa a principal barreira é a compreensão. A partir do momento que ela compreende, ela percebe, eu me enquadro, porque pode ser que ela entenda e não se enquadre e tá tudo bem. Eu acho que existem vários tipos de empresas, de empresários, e tem espaço para todo mundo. Sim. O nosso tem esse olhar mais diferenciado, e eu acredito que existem empresas que têm esse olhar, e aí quando dá esse match é super tranquilo. Mas eu acho que a principal barreira, de fato, é a compreensão de como a gente funciona, porque a gente é um pouquinho diferente. Cara, e para quem quer conhecer vocês, né, que mensagem vocês dão para as empresas que tem um pezinho atrás, então que quer conhecer vocês, o que é que vocês diriam? Que vocês são o principal caminho, o meio ou o início? Eu acho que os 3. Ah, Eu acho que os 3. Para quem tá, buscando uma forma de ser visto no mercado de forma diferenciada, certo. certo? É uma forma de você entrar e óbvio, você vai ser avaliado, vai ver se entra dentro dos requisitos do Imagine, mas, é uma forma de ser visto, certo? É uma forma de começar. A empresa que já está andando também é uma forma de atrair novos negócios, de repente, é uma outra vertente de uma outra forma de você ser visto no mercado, né. Eu acho que eles se enquadram nos 3 sem problema nenhum. Tá, legal. Cara, massa demais, cara. Queria agradecer muito, assim, vocês, né, a gente tá conversando aqui, minha cabeça aqui fica fervendo, cara, assim, que eu conhecia superficialmente o projeto, né. Agora eu entendo muito aqui, a gente tá uns 40 minutos aqui conversando, eu entendo bem mais o projeto. E eu quero que daqui a um ano a gente volte, pô, a gente vocês me mostrem Com certeza. triplicar esse tamanho aí. Sabe que esse menino quer na energia toda aí, né. Tem que fazer acontecer, tem que fazer acontecer. Por mim já estava gigante, né. E fico muito feliz, cara, de ter vocês assim. Obrigado e vão aí, sempre é parceiro grande. A gente conheci hoje, né, na verdade, não se conhecia ainda. E vamos voltar, pô, daqui a um tempo. Vamos. Claro, É bom que a gente mostra mostra a a evolução. evolução. Cara, brigadão demais vocês Eu terem que agradeço. participado, tá. Mais uma vez vocês, curte, compartilha, segue lá nas nossas redes sociais e acompanha aí que a gente tem um monte de episódio aí, cara. Tem gente todo dia. A gente tem empresa aqui do varejo também, né, que, eu tô recebendo muitas perguntas ali: "Cara, e o varejo tá conversando só com terceirização", e eu acredito que vai ajudar muito vocês, tá. Mais uma vez obrigado, fique com Deus, forte abraço, tchau, tchau.